Doutor, seguindo na linha do Silvio Navarro, e o senhor falou que exatamente a gente tem exatamente uma confusão de percepções, de tratamento do vírus. Agora, o que a gente percebe, a gente fala sempre assim, no Brasil, a pandemia ficou na gestão de prefeitos e governadores. Cada prefeito, cada governo tem seus assessores científicos. E a gente percebe que o isolacionismo que foi implementado aqui foi um desastre total. A gente sabe que o vírus tem uma dinâmica cíclica, com começo, meio e fim, ainda mais com essas novas cepas. A gente percebe que os transportes lotados, as pessoas saem de suas casas para trabalhos essenciais e se contaminam nos transportes, voltam para suas casas, contaminam 3, 4 pessoas. Ou seja, isso é uma equação óbvia. Então eu lhe pergunto, de onde surgem esses, entre aspas, assessores científicos de prefeitos, de governadores, juízes mandando liminares baseados em pseudociência? Como é que a gente combate esse pseudocientificismo arrogante que está arruinando vidas, empregos aqui no Brasil? Olha, a boa notícia é que em biologia você não engana todo mundo por muito tempo. Já está claro isso. Então vai chegar o momento do julgamento. Vai chegar o momento de prestar contas. A gente está focado agora no momento de salva-vidas, mas essa questão é muito importante porque o desmonte das estruturas sociais, sem dúvida, é um desastre. É um desastre. As cadeias sociais desmontadas têm impacto enorme nas vidas. Então, como médico, eu fico muito triste de ver que isso foi adotado de forma tão... Por vaidade, doutor, o senhor acha também? Eu acho que foram erros de cálculo, acho que tem muitos erros, a Organização Mundial da Saúde errou muito, demorou muito para falar em pandemia. A impressão que dá é que pegou leve com a questão da China, porque, vê bem, de 17 de novembro para Wuhan, as autoridades municipais de Wuhan foram declarar a transmissão interpessoal em 31 de dezembro. O primeiro caso é de 17 de novembro, quer dizer, demorou 1 mês e meio. E aí, bom... Pessoas foram mortas, pessoas foram presas. Os 8 médicos... Os 8 médicos que vieram, que sopraram a fita, que vieram à tona, eles foram acusados de disseminadores de fake news. E a Organização Mundial da Saúde foi lá no dia 27 de janeiro e não declarou pandemia, depois deu o nome Covid, dia 11 de fevereiro, outra oportunidade perdida para declarar pandemia, foi declarar 11 de março. Então, acho que a Organização Mundial da Saúde tem que repensar o que ela fez na pandemia, as implicações disso. Acho que a gente tem que repensar, não dá para cada vez que surge um coronavírus, a gente fazer o que fez, porque não vai ter mundo que aguente. Eu acho que a nossa vida como ser humano é mais do que tentar não ficar doente por um vírus, e parece que tudo tem se resumido a isso. Como disse a Petra, olha, há 70 milhões de anos 70 mil anos de revolução cognitiva, e parece que a gente se resume a se submeter a uma criaturinha lá de seus 60, 120 nanômetros. Agora, o senhor acha, já partindo da premissa de que eu concordo absolutamente com o que o senhor falou, e acho que viver implica em correr riscos, né? Viver é correr riscos. Quem pensa apenas em sobreviver, esquece de viver. Perfeito. Perfeito. Excelente. É um provérbio esse, né? Excelente. Mas o senhor não acha que também ficará como marca dessa pandemia diversos casos de filas de transplante, pessoas que abandonaram tratamentos por medo, por pânico de não ir ao hospital, de não ir fazer diagnóstico precoce, que, por exemplo, o câncer, o diagnóstico precoce é fundamental. Imagino que o senhor concorde com isso, o senhor que é médico. O senhor não acha que essa pandemia também não vai deixar isso como marca? Porque o saldo, a conta, ainda vai chegar. Silvio, eu acho que o que essa pandemia deixou claro para mim é que o ser humano tem medo de uma coisa. Está do lado errado da narrativa. Se tivesse medo de morrer, não teria deixado de fazer os preventivos de câncer. Eu tenho vários amigos mastologistas me dizendo, Ricardo, a gente tem pego várias pacientes com câncer avançado de mama, porque as pessoas, se tivessem medo de morrer, teriam se cuidado em relação a isso. Tem medo de se atender, né? Olha, eu tenho os números de Santa Catarina, porque eu escrevi um artigo, uma parceria que eu tenho com Notícias do Dia, que é o principal jornal de Santa Catarina, 75% a menos de exames para detecção precoce de câncer de mama no estado de Santa Catarina, em 2020, 75%. Isso é mais uma onda de doença. A redução do número de casos de câncer foi enorme em 2020, mas não que eles tenham reduzido, né? As pessoas simplesmente não identificaram a doença. Exato, Lacombe, se você morre de câncer ou morre de coronavírus, você não vai para o céu com um ou para o inferno com outro. Então, não faz sentido. A gente tem que equacionar tudo isso na nossa vida para poder fazer o que, no fim das contas, é melhor para nós. Inclusive, sair para fazer a mamografia, sair para fazer a colonoscopia ou sair para trabalhar, para trazer o sustento para a família.